começamos a falar de Hebreus. Nós vimos ontem o cenário de Hebreus. Agora nós vamos ver um detalhe aqui de Hebreus, depois nós vamos voltar a estudar Hebreus, tá? Vamos ter que estudar o Hebreus 9, Hebreus 10. É muito significativo para nós nesse momento final. No livro de Hebreus, no capítulo 6, verso 13. Quem pode ler para nós o verso 13 e o verso 14 e 15? Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Ok. Então o apóstolo aqui vem mencionando a questão de que Deus jura, vamos falar um pouquinho desse juramento, e Deus promete duas coisas para Abraão: que ele seria abençoado e que teria uma descendência multiplicada. São duas coisas, mas na realidade as duas coisas elas estão concentradas em uma só coisa. É isso que nós vamos ver, tá? Então vamos à história de Abraão. No início é Abraão, no livro de Gênesis, no capítulo 12 e nos versos de 1 a 3. Então nós vamos estudar um pouquinho a história. Vocês já conhecem a história de Abraão, tá? É bem contada, né? E a gente começa no bíblico, no início a gente começa em Gênesis, e todo mundo começa em Gênesis, né? No início do ano, e alguns param em Gênesis, né? Agora começa, né? E, então vamos lá. 12, verso de 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então está prometendo bênção para Abraão, mais tarde Abraão, tá? Ele deveria deslocar a sua terra, e Deus dizendo que faria dele uma grande nação. Então, guarde bem essa expressão aqui, uma grande nação. E Deus está prometendo também que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Aparece aqui o conceito de aliança, de pacto. Sim. Vamos ver se a Bíblia confirma isso para nós. Deixa aberto aí. E vão lá no livro de Atos, capítulo 3, o verso 25. Atos 3? Atos 3 e o capítulo 25. Um outro voluntária. Opa, para não ir muito rápido, né? Verso 25. 25, qual 25 tá bom? Vós sois os filhos dos profetas, e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Está dizendo aqui, tá? E da aliança e do pacto que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, tá? Então veja bem, então quando você lê Gênesis capítulo de 1 a 3, e você faz essa conexão com Atos 3, 25, aí você pode dizer que a Bíblia está dizendo que ali foi uma aliança, tá? Essa aliança, ela vai ser ampliada. Essa aliança, ela vai ser ampliada. Então vamos voltar agora ao livro de Gênesis, capítulo 15. Gênesis, capítulo 15. Tá? Gênesis, capítulo 15. Alguém pode ler para nós o verso 1 a 3? Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa
Eu Damasceno, Eliezer, disse mais a Abraão: a mim não me concedestes descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ok, então, os anos se passaram. Nós estamos aqui resumindo um pouquinho, mas se você ver no capítulo 13, Deus havia dito para Abraão que ele deveria olhar, no verso 14, olhar os olhos para o norte, para o sul, para o oriente, porque toda essa terra que vês eu te darei, e a ti a tua descendência para sempre. Então, as promessas de Deus em relação a Abraão, elas estavam relacionadas a uma terra, e elas estavam relacionadas a um descendente. Então, a bênção que Deus queria dar para Abraão, mais tarde Abraão, estava na questão da terra e na questão do descendente. Mas para alcançar a terra, ele precisava de quem? Do descendente. Então, a ênfase da promessa é o descendente. Os anos se passaram e ele está agora: Senhor, o Senhor prometeu, o Senhor diz que vai dar para mim uma descendência, uma terra, mas uma pessoa da minha casa aqui é o meu servo, eu não tenho filhos. E Deus está dizendo: não é Eliezer, não vai ser esse o herdeiro. Mas o verso 4, irmãos: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, será quem? O teu herdeiro. Quem é este que Deus estava dizendo para Abraão? Apertou agora. Pegadinha, né? Pegadinha, né? Vamos ver o que Paulo diz lá em Gálatas. Paulo fala que é assim. Tá? Gálatas 3:16, tá? Então vamos ver lá, tá? O que diz lá em Gálatas 3:16, tá? Vamos lá, um outro voluntário lê para nós aí. Gálatas 3:16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. Opa! Veja o seguinte, irmãos. Então o que Deus está dizendo para Abraão? Abraão, o que será gerado de ti, este vai ser o herdeiro. Ele estava achando que era o filho dele. Tá, ele entendeu. Tá? Que vai ser gerado. Se você for um pouquinho no capítulo 15, você vai ver, Deus vai dizer para ele: não, a promessa não vai se cumprir agora não. Tá? Falando de Isaac, vocês vão ser escravizados em terra alheia, 430 anos, depois de 430 anos vão ser libertos. Tá? E o que acontece? E aí, nesse sentido, ele está entendendo que não era Isaac. Tá? Então vamos lá. Paulo vai dizer em Gálatas 3:8 que Deus prefigurou o evangelho a Abraão. O caso de Abraão, mais tarde. Tá? Então para ele foi sintetizado ali o evangelho de Deus. Então, quem é o herdeiro? Cristo. Onde nós vimos lá em Hebreus capítulo 1, verso 1, que Deus constituiu a Cristo como herdeiro. Então quem vai herdar é quem? Cristo. É o seguinte, então a esperança de Abraão era o herdeiro, era Cristo. Outra coisa, Deus estava prometendo a terra para Cristo. Tá? Deus estava prometendo a terra para Cristo. Ele é o herdeiro. E se ele vai herdar, e se Abraão confia na promessa, em Cristo, Abraão e nós seremos co-herdeiros com Cristo. Amém. Então, irmãos, a esperança de vida eterna, a esperança da posse do reino é Cristo. Amém. Né? Não tem outra maneira de nós chegarmos e herdarmos a não ser por meio daquele que é o herdeiro.
E às vezes nós queremos herdar. Que não seja por Cristo. E dentro desse aspecto, irmãos, só para a gente entender aqui e mentalizar aqui duas coisas, para a gente não olhar na televisão e ver as pessoas lá com a bandeira de Israel e Deus prometeu dar a terra para Abraão, tá? Só para a gente entender isso, tá? Não é o sentido aqui. Uma das coisas que lá em Hebreus diz que, nós já falamos, que Abraão esperava uma cidade cujo arquiteto é Deus. Ele não tinha nenhuma esperança de ter um reino terrestre aqui. Quando ele morreu, ou quando ele viveu, olha o que ele deixou. Atos capítulo 7. Eu não sei se eu li isso aqui na última vez nós tivemos aqui. Atos 7, verso 5. Olha a herança que ele deixou para Isaac. 7:25. 25 assim? 7:5, 7:5. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele, a sua descendência, não tendo ele ainda filho. Olha aqui, irmãos, né? Nem um espaço. Quando a sua esposa morre, ele tem que comprar um pedaço de terra. Não é assim, na Gruta Macpela? Sim, sim. Então é o seguinte, então o que ele deixou de herança, porque tudo que Abraão viveu, ele concentrava no herdeiro e na eternidade. Tá? Ele sabia que não tinha nada a ver na sua geração futura com este reino terrestre, como as pessoas estão dizendo hoje nesse mundo, tá? Abraão esperava um novo céu e uma nova terra. Agora vamos ver essa questão de Abraão. Depois que Deus promete para ele ter um herdeiro, diz a palavra de Deus, Gênesis 15:6, diz que ele creu e isto foi o quê? Imputado para a justiça. Que justiça foi imputada para Abraão? A justiça de Cristo, ok? E a justiça de Cristo, o que ela é? A perfeita obediência da lei de Deus que Cristo viria viver, tá? Foi imputada na conta de Abraão. Ele creu. Ele aceitou o pacto. Então o que Deus está falando com ele em Gênesis 15 Deus está ratificando, Deus está confirmando com ele o pacto de Gênesis 12. Deus está ampliando o conceito da aliança com ele. E ele agora é o seguinte: Senhor, se o Senhor está prometendo, se o Senhor está prometendo que eu vou ter um filho, se o Senhor está prometendo que eu vou ter uma descendência, se o Senhor está prometendo que eu vou ter uma herança, Senhor, eu creio nisto. Eu assino o contrato, Senhor. Onde está aqui para me assinar? Eu assino. É isso que o Senhor está me prometendo. Ok. Então vamos agora entender a história de Abraão. Temos esse pano de fundo. Vamos ver agora como que Abraão vai reagir com a promessa de Deus. Ele creu, foi pela fé, e essa expressão, creu e foi imputado por justiça de Deus, é tão importante que Paulo vai usar em Romanos e Paulo vai usar em Gálatas. Tá? Tem uma abrangência muito grande essa expressão. Passaram-se os anos. E ele já estava com 85 anos. E não tinha filhos. E não tinha o herdeiro. E não tinha Isaac. E aí Sara, com lá um propósito, junto com Abraão, e diz: olha, tem a minha serva aqui, Agar. Por que você não se une com ela
e aí vamos ter um descendente. E aí veio e nasceu Ismael. Passaram-se os anos e ele estava com 99 anos. Ele saiu da terra de Ur com 75 anos. Com 86 anos ele teve Ismael. E com 99 anos Deus disse: olha, virá descendente. Mas como, Senhor? Interessante que o texto bíblico diz que Sara, ela já havia cessado o costume das mulheres. Em outra linguagem muito simples, tá? Ela era estéril. No tempo da sua fertilidade, ela não gerava filhos. A Bíblia não diz se era um problema lá no ovário, nos óvulos, não sei explicar, tá? A Bíblia não explica, mas diz que ela era estéril, ela não gerava filhos. Abraão não era estéril. Por quê? Por causa da relação que ele teve com Agar, e nasceu Ismael. Mas Sara, e além de Sara ser estéril, ela também já havia cessado, ou seja, processo de menopausa já era uma realidade nela, tá? A ação da menopausa já era uma realidade dela. Então, qual a possibilidade de gerar um filho? Humanamente. Zero. Abraão, no caso agora já é Abraão, você vai ter um filho. Sara, você vai ter um filho. E aí você vai lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, e você vai ver a intervenção de Deus. Tá? Hebreus capítulo 11 e o verso 11. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Opa! Então, essa tradução aqui diz que Sara... Como é que é a tradução aí? Lê de novo. A tradução diz Sara, início ao início. Recebeu o poder para ser. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber Ok. e deu a luz. Aqui diz recebeu poder para ser mãe. Recebeu virtude. Né? Então, o nascimento de Isaac foi fruto da operação de Deus. Foi fruto da ação do Espírito Santo de Deus. O que Deus quer ensinar nesta relação com Agar e nessa relação com Sara? Ismael foi um fruto natural? Sim ou não? Sim. Tá? Teve ali uma ação sobrenatural para nascer Ismael? Não. Paulo, no capítulo 4 de Gálatas, ele vai colocar isso aqui para nós. Gálatas, capítulo 4. Capítulo 4, no verso, só confirmando aqui para vocês, tá? Capítulo 4, verso 21. Dize-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, ou sob a lei. Essa expressão sob a lei, ela é uma expressão que ela indica maldição. Ela indica, vamos dizer, ela diz que a pessoa está em pecado. Ela está numa condição de condenação. Tá? Estar debaixo da lei é estar debaixo da condenação da lei. Tá? Então, estar debaixo da graça é estar livre da condenação da lei. Tá? Esse é o sentido bíblico. Então, Paulo está dizendo para Gálatas
que eles estão, vamos dizer o seguinte, né, querendo estar em relação a esta condenação da lei. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e do outro da livre, mas o da escrava nasceu segundo a carne. O que significa isso? Nasceu fruto de uma obediência gerada pela capacitação humana. Eu posso obedecer à promessa de Deus. Eu posso cumprir o propósito de Deus. Eu posso dar o meu jeito. Eu tenho condições de cumprir os 10 mandamentos. Eu prometo, Senhor, ser fiel aos teus 10 mandamentos. Eu posso guardar a tua santa lei. É o fruto da carne. É o fruto do esforço humano. É o fruto da capacitação humana. Tá? E aí Deus dizendo, olha, estas coisas são alegóricas. Porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, que esta é Agar. A outra, Agar é o Monte Sinai na Arábia, que corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Então vejam bem, Paulo está dizendo que são 2 maneiras de nós respondermos à proposta de Deus, da aliança de Deus. Uma, nós respondemos segundo a carne, e a outra nós respondemos segundo o Espírito. Então, quando Abraão estava com 99 anos, com 0 possibilidade de gerar um filho, aí Deus disse, Abraão, só tem um caminho para você. Agarre minha promessa. Ele não tinha outra maneira de ter um filho, a não ser ele olhasse para a promessa e disse, Senhor, é dentro da tua promessa que eu vou ter um filho. Na minha capacitação humana e no meu relacionamento com a minha esposa, Sara, a possibilidade de ter um filho, Senhor, é uma impossibilidade. Então, é agarrando a promessa de Deus, tá, que ele teve um filho. É confiando na promessa de Deus, é ele assinando o que Deus disse para ele assinar. Mas, Senhor, tem que fazer alguma coisa? Não, assina. Assina. Crê. Assina pela fé. Tá? Assina pela fé. Bom, agora preste bem atenção nisso aqui. A história de Agar e a história de Sara são 2 maneiras que nós temos de viver a vida cristã. Uma, nós agarramos na promessa e diz, Senhor, só na tua promessa é que nós temos condições de viver o que tu pedes. E a outra é, Senhor, eu posso. Eu tenho condições de fazer. Eu consigo te obedecer, Senhor. Se é para fazer um voto aqui, Senhor, eu vou fazer um voto. Tá? Eu vou fazer um voto de ser leal ao Senhor. Não existe nada de errado no voto. Mas Deus, em algum momento, Ele olha para nós e diz, você não tem condições de cumprir o que eu, em relação à minha lei. Pastor, por que esse assunto? Esse assunto, irmãos, é um assunto que ele faz profundas e significativas mudanças de como nós entendemos a salvação em Cristo Jesus. Vamos dizer que você estivesse vivendo alguns anos atrás, na nossa igreja, no sentido mais do passado. E havia um ensinamento no mundo religioso, por volta de 1880, eu não quero dizer antes, mas vamos colocar 1880. E esse pensamento dizia o seguinte, é um pensamento que dizia que
Existem duas maneiras de Deus manifestar a sua maneira de salvar o homem. Uma é o antes da cruz e a outra é depois da cruz. Ou seja, antes da cruz, o antigo pacto, a antiga aliança. Depois da cruz é, vamos dizer assim, a nova aliança, pela graça. Este é o pensamento do mundo religioso do passado e do presente. E este era o pensamento religioso da igreja, de uma maneira diferente. O que dizia os nossos antepassados, os nossos líderes antepassados? Eles ensinavam que a lei de Deus ainda continuava existindo, tá? Só que agora não existia mais esse cerimonial. Em parte havia, vamos dizer assim, ainda uma crença na validade da lei de Deus, mas ainda haviam coisas que estavam distorcidas. E o que Deus faz no contexto de 1880 e vai culminar na data de 1888? Deus vai levantar dois homens e eles vão dizer que a questão do pacto, a questão do antigo pacto e da nova aliança, ou do novo pacto, ou do pacto eterno, não era uma questão de tempo, mas era uma questão de como o ser humano reage à proposta de Deus. Resumindo, para aquela época, a igreja estava vivendo na relação alegórica de Abraão com Agar. E Deus queria que a igreja vivesse a relação de Abraão com Sara. Uma perguntinha. Não é isso que acontece nos nossos dias hoje dentro da igreja? Medite nisso. Dentro desse contexto, irmãos, é uma obediência motivada por uma capacitação humana. Não uma obediência que não é fruto de um coração renovado e um coração que o Espírito Santo de Deus age internamente para que seja a mola que impulsiona a obediência. Não é que Deus obedece no lugar do homem, mas Deus dá condições ao homem para que através das condições que Deus dá ao homem, para aquilo que Deus coloca em nosso coração, seja uma obediência gerada fruto da operação do Espírito Santo de Deus. Mas para isso acontecer, irmãos, a cruz tem que ter um sentido todo especial para nós. Quando Nicodemos, ele perguntou ao Senhor Jesus: Senhor, como pode suceder isso? Como é que eu posso nascer de novo? E aí Jesus para ele: Nicodemos, olha para a cruz. Vá na experiência de Números lá e você vai ver que tem uma história lá no deserto que Moisés mandou fazer uma serpente de bronze. As pessoas estavam sendo agora sofrendo as picadas ardentes ali no deserto. E aí acontece, olha para a cruz. E na cruz, não que havia algum elemento sobrenatural naquela cruz, não. Mas eles estavam depositando fé na proposta de Deus. E aquela serpente do bronze, símbolo da maldição, símbolo da condenação, símbolo de juízo, símbolo do pecado, símbolo da serpente. Mas pastor, mas não é Cristo? Cristo se fez maldição, Cristo se fez pecado, Cristo assumiu nossa culpa. E quando Cristo então morre no madeiro, ali veja bem, a maldição recaiu sobre ele. Cristo morreu como maldito. Não que ele pecasse,
Mas ao assumir a nossa culpa, o açoite que estava reservado para nós, ele tomou sobre si. Deus, na pessoa de seu Filho, sacrificou-se. Deus, na pessoa de Cristo, ele aceitou uma espada transpassar a sua alma, para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. Amém. Então, dentro desse conceito, irmãos, existem duas maneiras de nós olharmos o que Deus está prometendo para nós, para nos salvar. Ou nós agarramos a nossa suficiência, ou nós agarramos na promessa. Então, pastor, e se eu agarrar na promessa? Se nós agarrarmos na promessa, o que Deus promete para nós, que os 10 mandamentos, eles não vão ser 10 mandamentos para nós. Vão ser o quê? 10? Promessas. Amém. Vão ser 10 promessas cumpridas em nossa vida. Tá? Então, quando Isaac nasceu, e Abraão olhava assim, tá vendo, Sara? Eu posso, né? Também, né? Tenho uma jovialidade. Essa eu também, eu ainda estou muito jovem ainda e tal, eu tenho condições de gerar filho. Não. Eu vejo assim, toda vez que eles olhavam para Isaac, diziam, aqui está o fruto da operação de Deus. Né? Aqui está o fruto da manifestação da graça de Deus. Aqui está o milagre de Deus em nossa vida. Né? Nós não temos condições, nós não tínhamos condições nenhuma de produzir isso em nossa vida. Né? Mas Deus, ele consegue produzir isso em nossa vida. É uma ação dele atuando em nossa vida. Senhor, que eu nunca perca de vista o que você está prometendo. A última coisa, irmãos. Deus está prometendo para Cristo a terra. Ele é o herdeiro. Então nós temos que agarrar a promessa. E a promessa dele é, se nós agarrarmos na promessa dele, nós precisamos de duas coisas para herdar essa terra. Nós precisamos que os nossos pecados sejam esquecidos por Deus. E nós precisamos que a lei de Deus, que é a lei do reino de Deus, esteja na mente e no coração como estava em Adão antes do pecado. Então Deus promete em vida ainda, nesse momento final, que essas duas promessas elas sejam cumpridas em nossa vida. E então quando uma pessoa se rende a Cristo, se olha para a cruz, e quando Nicodemos olhou para a cruz, ele viu lá o Cordeiro de Deus sacrificado, depois de 3 anos e pouco, já que o início da conversa foi o início do ministério de Cristo, depois de 3 anos e pouco, ele olhou aquele corpo lá sem vida. Ele olhou com os olhos da fé. Ele lembrou daquela noite. E ele viu o Cordeiro de Deus no madeiro. Ele viu a serpente lá, de bronze. Ele viu o Filho de Deus, a oferta de salvação. Ali, Nicodemos nasceu de novo. Amém. Pastor, Que Deus abençoe. Ok? o senhor me permite